gente vai para ele daqui a pouco. O que salvou Davi não foi ser um adorador, foi ser um homem justo. Porque ele não teve o pecado dele confrontado. Ele ouviu uma história de injustiça. O profeta contou uma história. E às vezes uma história bem contada vale melhor que uma marretada. Não era mais fácil o profeta ser um adúltero, ser um homicida? Eu quero contar uma história de injustiça. Um homem muito rico e um homem pobre. Porque todo adorador ele é íntegro. E todo cara que é íntegro ama a justiça. Mesmo que você esteja errado. Sei lá. O que eu gostaria de ver? Por que eu sou zangado com pastores sem vergonha? Porque para ser pastor, no mínimo tem que ter alcançado esse lugar de integridade. Por exemplo, eu, Anderson, vou e traio minha esposa, Keila, ok? Se eu tiver um verdadeiro arrependimento, eu posso com o tempo ser reconduzido ao ministério. Eu tenho que agora me encaixar em requisições que o arrependimento bíblico faz. Demonstrar fruto digno de arrependimento. Charles Spurgeon falou, se um pastor cai em moralidade sexual, o arrependimento dele tem que ser tão gritante quanto o pecado. Então, o meu arrependimento tem que tocar as pessoas que foram tocados pelo meu pecado. Aí todo mundo vai dizer, opa, calma aí, não é o mesmo cara, é um cara arrependido. Aí o que me irrita em pastor é essa falta de integridade. Porque, por exemplo, quem não gosta de mim ou da minha metodologia discute a compaixão que nós deveríamos ter por pastores que abusam sexualmente ou pastores que traem, ok? E essa mesma pessoa não pensa no outro lado, no dano que o pecado ou o crime do pastor causou. Por exemplo, se você é o marido de uma mulher que te traiu com um pastor, eu seria um homem radical, na sua opinião? Se eu fosse pra cima do pastor que transou com a sua mulher, eu seria um cara radical? Se você fosse pai da moça que um pastor abusou, eu seria o profeta do caos? Eu seria um cara radical? Então você não tá pensando fundamentalmente, você tá pensando só cosmeticamente. Você tá pensando na estética do pastor Anderson, mas você não tá pensando no fundamento da questão. Ou seja, você não é o pai nem o marido, portanto eu sou um cara radical. Se você fosse o marido ou o pai, aí mudava toda a perspectiva. Então, para saber quem eu sou, você não tem que falar com o pastor, você tem que falar com as vítimas. Vou te dar só um exemplo, que eu ainda não posicionei na mídia, mas vou posicionar. Essa semana um pai matou um filho de 4 anos e um filho de 8. Sabe por quê? Porque pegou a mulher dele em flagrante com o pastor dele. O cara matou os filhos, esfaqueado, e queimou os filhos. Olha o nível de um dano que o desvio de um pastor causa. Então nunca mais me chame de radical, porque quem me chama de radical está na superfície do assunto.